O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus irmãos e irmãs, a misericórdia de Deus, o amor de Deus nunca cessa. Nós sentimos o amor de Deus em todos os momentos, nos momentos bons, mas sobretudo também nos momentos difíceis. Nós que estamos passando enquanto povo, enquanto população da terra, estamos passando por esse momento difícil e a gente vê manifestada a misericórdia de Deus de diversas formas. Quanto mais precariedade nós vivemos, mais nós somos convidados a enxergar a ação de Deus nas boas ações, nos acontecimentos que não deixam aquilo falar sozinho e tomar lugar. Assim como nós vivemos essa dificuldade mundial, nós vivemos também hoje momento muito difícil na nossa paróquia. E muitos de vocês estão aqui para sinalizar esse momento, o momento da perda da Regina. E eu digo perda física, porque Regina é alguém que a gente não perde nunca, não é? Não tem como perder a alegria, não tem como a gente perder o carinho, a presença, o serviço, tudo aquilo que põe a pessoa em contato com os valores espirituais, e esses valores nunca se perdem. Portanto, a misericórdia de Deus, ela se faz presente no sol, na chuva, nas dificuldades, nas tempestades e também na bonança. Deus está presente. E Ele está presente na vida de todos. Ele atua em favor de todos. E é exatamente essa mensagem que nos traz as leituras desse domingo. Os judeus tinham uma mentalidade muito fechada, sobretudo depois que vieram do exílio da Babilônia. Parece que tomaram uma certa ojeriza aos estrangeiros. Não gostava dos estrangeiros, achava que os estrangeiros
não seriam amados por Deus, porque eles eram violentos, eles atacavam, etc. E nós, povo judeu, somos o único povo de Deus, somos povo escolhidos por Deus. Se Deus tem que fazer algum tipo de favor, Ele faz a nós, judeus, não aos outros. Aos outros Ele castiga, aos outros Ele mata. E nessa época, no século V, por aí, antes de Cristo, foi que surgiu o livro de Jonas. O livro de Jonas, embora seja um livro tão usado, etc., mas não é uma história real, é uma ficção. O livro de Jonas foi composto exatamente para ir contra essa corrente nacionalista judaica, que achava que Deus só agia neles, que não aceitavam Deus agindo em outras pessoas, sobretudo os violentos, os maus. E aí nós vamos entender o sentido desse texto de hoje, da primeira leitura. Jonas foi chamado por Deus a pregar em Nínive, capital do Império Assírio. Na época, a Síria era tida como símbolo da violência, da prepotência. Mas Jonas fez corpo mole e não quis ir para Nínive, capital do Império Assírio. Pegou o navio contrário. Nínive ficava ao ocidente de judaico. Ele pegou para o oriente. No caminho teve uma tempestade muito grande, atingiu o navio. Jonas caiu dentro d'água e veio um peixe, que não fala que é baleia, um grande peixe, engoliu Jonas. E ele ficou 3 dias, 3 noites dentro da baleia, do peixe, e foi depois vomitado em terra firme. E depois que passou por essa esfrega, Deus de novo pergunta a Jonas: e aí, você vai ou não vai? Depois dessa aí, você vai ou não vai? Ele foi. Ele foi. Não precisou pregar muito. No começo da sua pregação, o povo todo se converteu. Um povo violento, todo mundo se converteu. E diz que Deus revogou o castigo que iria ser dado a Nínive, a Síria. Olha que mensagem bonita. Jonas significa ali o próprio povo judeu. O povo judeu que não se abria a outros povos, mas Deus quis que Jonas fosse até lá para pregar a salvação a esse povo. E esse povo ouviu, e esse povo fez penitência e livrou-se do castigo. Pois é, meu irmão, minha irmã. Pulando agora para o Evangelho de hoje, desse trecho de São Marcos, quando Jesus na Galileia chama os seus primeiros 4 discípulos, Pedro, Tiago, Pedro, André, Tiago e João. Olha a simbologia do texto. Primeiro, a presença do mar da Galileia, à beira do mar. O mar significa abertura. O mar da Galileia era tido como lugar de atravessar para o outro lado.
o lado dos pagãos, que os judeus não aceitavam. Ali na Galileia era um lugar muito discriminado pelos outros judeus, porque a Galileia era lugar de muito trânsito de estrangeiros, de pagãos, pessoas com outras religiões, outras culturas. Portanto, não era uma região benquista. Foi ali que Jesus começou o seu ministério. Está vendo a mentalidade das coisas de Deus? A lógica das coisas de Deus? Exatamente pelo lugar onde tinha mais estrangeiros, Jesus começa a sua missão. E ele chama 4 pescadores e diz: olha, doravante vocês não serão mais pescadores de pessoas. Aliás, não serão mais pescadores de peixes, serão pescadores de pessoas. Bonito. Primeira coisa, chamou 4. O número 4 é o número da terra, é o número de toda a terra. Isso significa que o chamado de Jesus já estava direcionado para toda a terra. Não era chamado só para o povo judeu, chamado a todos. Ele chama 4, é o número da terra. Depois, ele não chama em lugar especial, não. Ele chama no momento da pesca. E ele não disse: nunca mais vocês serão pescadores. Não, ele disse: de agora em diante vocês continuarão sendo pescadores, porém pescadores de pessoas. E eu tenho sempre refletido sobre isso. A profissão que a gente tem, que faz, no que a gente está fazendo, a gente pode ser um profissional apenas, ou um servidor de pessoas através daquela profissão. Eu tenho citado, só para ilustrar, às vezes eu pego os Uber, mas que eu não estou andando de ônibus, difícil, para vir aqui. Tem gente que é tão agradável que a gente não tem nem vontade de descer do carro. E tem gente tão fechada que parece que está fazendo um favor para a gente, e a gente fica até com vergonha de estar no carro deles. Eu pergunto, essas pessoas, esses motoristas, eles têm a obrigação de conversar com o passageiro? Não. Eles têm a obrigação de ir lá, olhar o aplicativo, pegar a pessoa no horário certo, vir trazer, essa é a obrigação deles. Vai ganhar do mesmo jeito. Mas tem uns que não querem ser apenas motorista de carro. Querem ser, além de motoristas, motoristas de pessoas. Pescar pessoas para a amizade, para o diálogo. Quantas vezes a gente pode estar triste e aquela pessoa ajudou a gente a pescar alegria, ajudou a gente a pescar até umas gargalhadazinhas. Por que essa pessoa faz isso? Porque ela é motorista de pessoas. Vocês serão pescadores de pessoas. Vou ampliar essa pescaria. Pois é, pescar pessoas.
Eu fico olhando, o Naiso me falava que estava difícil organizar as pessoas nessas duas missas, porque geralmente a missa da manhã realmente é mais cheia, mas a missa da noite ela sempre é mais vazia nesse tempo de pandemia. Muita gente não está vindo, e com razão. Mas dessa vez ele disse que estava difícil porque tinha muita gente querendo vir. Por que essas pessoas querem vir? Essas pessoas querem vir porque foram pescadas, viu, Tótila? Foram pescadas por uma pescaria que às vezes nem vocês sabiam a dimensão dela. O quanto vocês pescam pessoas através da presença, através do carinho de vocês, através de tudo aquilo que você e a Regina e toda a família representam aqui para esta paróquia. E eu tenho certeza que Regina está muito feliz, porque ela usou a vida dela para pescar pessoas, e aqui está, mesmo de forma ainda contida, né? Não todos que gostariam de estar aqui não estão, mas mesmo assim, aqui está, através do amor de vocês, através do carinho de vocês, aqui está o resultado da pescaria boa. Vamos pescar, gente, vamos ser bons, vamos servir, é isso que nos faz eternos. A morte não pode derrubar a pescaria, as redes sempre enchem, porque quem nos orienta é Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.